Prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Continuamos no nosso estudo bíblico de Romanos, capítulo 8, versículo por versículo. Estamos estacionados no versículo 30. Vamos tentar passar alguns vislumbres sobre mais um conceito expresso aqui no versículo 30. Eu leio o verso 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Perceba que é uma cadeia composta de 5 elos. Deus preconheceu, predestinou a esses que ele preconheceu, chamou a esses que ele predestinou, justificou a esses que ele chamou e glorificou a esses que ele justificou. É uma cadeia de ações divinas que já está no passado. E nós precisamos entender isso. Tudo aqui está no passado. Deus fez. Deus já concluiu. Há um aspecto da nossa vida cristã que já está no passado, mas há outro aspecto da nossa vida cristã que está no futuro. Bom, aos que justificou, a esses também glorificou. A glória de Deus está associada ao seu ser. É ao modo de ser divino. Deus é glorioso. Deus é rei, Deus é o Senhor, Deus é o imperador do universo. Ele é a majestade do universo. Ninguém nunca viu o rosto, a face de Deus, porque nós não temos condições morais e espirituais para ver a face de Deus. Se nos fosse permitido ver a face de Deus, morreríamos instantaneamente, seríamos fulminados pela sua glória. O fato é que a glória tem vários sentidos na Bíblia. Glória no Velho Testamento, kabod. No Novo Testamento, doxa. Aqui nesse termo, a palavra que aparece aqui para glorificou é endoxazen. Acho que é isso mesmo. Deixa eu ler aqui na minha Bíblia grega. Edoxazen, ou edoxasen. Então, a esses que Deus justificou, ele já glorificou. Agora, para a gente entender um pouco desse assunto da glória de Deus, que é um assunto também profundíssimo e inalcançável para todos nós, pelo menos nós temos que arranhar a superfície do entendimento dessa expressão, desse conceito, porque isso também nos ajuda a entender o que Deus já fez por nós. Vamos voltar aqui em Romanos, capítulo 3, e ler o verso 23. Eu quero dizer uma coisa, olha, em todos esses conceitos que nós estamos analisando aqui, o pré-conhecimento, a predestinação, chamada, a justificação, nós estamos tratando desses temas aqui de modo muito sintético, muito objetivo. A gente não está se estendendo, fazendo um estudo exaustivo, tá? Então, teria muitas outras coisas que ler e apresentar a vocês com base nesses conceitos, em relação a esses conceitos. Mas nós estamos sintetizando a coisa, porque senão cada vídeo desse vai durar 10 horas. Né? Vamos lá, Romanos 3, 23 diz assim: pois todos pecaram e carecem do que mesmo? Da glória de Deus. Quando Paulo diz aqui todos pecaram, ele está querendo dizer que tanto gentios, tanto judeus quanto gentios pecaram, e tanto judeus quanto gentios carecem da glória de Deus. Na NVT, esse verso aparece assim: pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Então vem cá, quer dizer que o pecado
O pecado nos afastou da glória de Deus. O pecado tirou de nós algo que pertencia a nós, seres humanos, quando nós fomos criados por Deus lá no Jardim do Éden. O pecado tirou uma parte daquilo que pertencia a nós, porque Deus nos criou com isso. Deus nos criou de forma pura e santa. O pecado nos tirou disso. O pecado nos tirou isso. Nós éramos 100% a imagem e semelhança de Deus. Mas com a entrada do pecado, nós perdemos parte da imagem de Deus em nós. Nós poderíamos dizer que nós perdemos a glória de Deus em nós. O pecado, então, o pecado não pode habitar, a glória de Deus não pode habitar junto com o pecado. A glória de Deus não pode estar onde está o pecado. Entendam isso. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Há um antagonismo entre glória de Deus e pecado. Há uma guerra entre glória de Deus e pecado. Há um conflito entre glória de Deus e pecado. Onde há glória de Deus não pode haver pecado. Entendam isso. Porque o texto está falando. Todos pecaram e porque todos pecaram estão hoje o quê? Carecidos da glória de Deus, que teve que sair. Por quê? Porque todos pecaram. E antes de pecar, o que havia em nós? A glória de Deus havia em nós. Foi por isso que Deus teve que fazer o quê? Deus teve que fazer o quê? Matar um animalzinho e nos vestir, ou vestir Adão e Eva, né? Com a pele desses animais. Porque eles haviam perdido a vestimenta de glória com a qual eles foram criados. Estão entendendo? Onde há pecado não pode haver glória. E onde há glória, não há pecado. Agora, Deus está falando, através de Paulo, que a esses a quem ele já justificou, ele também glorificou. Preste atenção nisso. Aí eu remeto você para capítulo 5 de Romanos e quero que você preste atenção nos tempos verbais colocados aqui, não de forma aleatória. Tem muita gente que acha, né, que tudo está escrito na Bíblia aqui, algumas coisas estão escritas de forma aleatória, né, incidental, circunstancial, não. Preste atenção nos tempos verbais relacionados à nossa justificação, aqui no capítulo 5 de Romanos. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz. O tempo verbal aqui, o tempo verbal é o aoristo. Já foi feito, já foi realizado, acabou. Fomos justificados. Já fomos. Por que meio fomos justificados? Mediante a fé por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É fé em Jesus que fez com que nós fôssemos justificados. Nós não fomos justificados por meio das nossas obras, muito menos obras da lei. Fomos justificados. Encerrou-se o processo. Está decidido o caso. Agora analise comigo o verso 19 aí mesmo do capítulo 5. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos, olha a expressão, se tornarão justos. O tempo verbal mudou com relação à justiça aqui. No versículo 1, fomos justificados pela fé. No versículo 19,
está dizendo que por meio da obediência de um só, e Paulo vem tratando disso aqui, ó. Quem é esse um só? Por meio de sua obediência, nós nos tornaremos justos. Cristo, ele está fazendo essa comparação. A partir do verso 12, ele faz esse paralelo, ele traça esse paralelo entre a desobediência de Adão, né, a ofensa, o pecado de Adão, e um só ato de justiça de Cristo. Ele vem fazendo essas comparações, sempre a partir do verso 12. E quando chega aqui no verso 19, ele diz: assim também por meio da obediência de um só. A obediência de um só, esse um só é Cristo. Através da obediência deste um só, muitos se tornarão justos. Mas espera lá, nós já não somos justificados? Não fomos justificados? Sim. Aqui no verso 1, nós fomos declarados justos por conta da nossa fé em Jesus. Deixa eu ler o que está aqui na NVT, verso 1, capítulo 5 de Romanos. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus. Na NVT, verso 19, diz assim: por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos... Aí a NVT erra aqui porque ela diz: muitos serão declarados justos. Não erra, né? Mas veja, aqui no versículo 1 do capítulo 5, Paulo está falando de algo já é concreto em nós, já foi realizado. Nós fomos justificados. É por isso que lá na frente ele vai dizer no verso 30 que a esses a quem Deus justificou, a esses também glorificou. Mas no verso 19, na Almeida atualizada, muitos se tornarão justos, porque primeiro foram justificados, foram declarados justos. Mas veja, é no futuro que nós nos tornaremos. Há uma diferença entre ser declarado justo, pela fé em Jesus, e nos tornarmos justos pela obediência de um só, desse mesmo Cristo. Nós ainda não nos tornamos justos. Nós fomos declarados justos. E por termos sido declarados justos, Deus então nos glorificou. Lembre-se de uma coisa: a glória de Deus não pode habitar junto com pecado. Não pode. Não pode habitar junto com pecado. Então, para que houvesse glorificação, olha aqui, e aos que justificou, a esses também glorificou. Para que possa haver a glorificação, para que pudesse haver esse ato passado de Deus quanto à nossa glorificação, foi necessário o quê? Retirar de nós todo o pecado, através de qual ação? Da justificação, que agora não nos torna, nos declara justos. Deus, o próprio Deus, nos declara justos por conta da nossa fé em Cristo. Nós temos fé na santificação de Jesus. Temos fé naquilo que Jesus fez como nosso substituto. Então nós somos declarados justos por conta do que ele fez. Não há mais pecado em nós. Aqui, ó, segundo o homem interior. Não há mais pecado em nós. Por que não? Porque fomos justificados desses mesmos pecados. Aqui. E por isso Deus já nos glorificou. Entendam. Se Deus nos glorificou, já nos glorificou, é porque aqui, segundo o nosso homem interior, é a nova criatura. É o homem regenerado aqui, porque aqui habita pecado. Nós ainda estamos habitando esse corpo de pecado. Leia todo Romanos 7. Paulo, em Romanos capítulo 6, versos 1 e 2, ele diz: olha, que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Já morremos para o pecado aqui. Mas aqui não. O pecado habita em mim, diz Paulo em Romanos 7.
E é ele, o pecado habitando no nosso corpo mortal, que faz com que nós, seres humanos, pequemos. Agora, aqui somos filhos de Deus, segundo o homem interior, não pecamos mais. Fomos livres, libertos do nosso pecado, morremos para ele. Por isso Deus nos justificou, nos declarou justos. E aí, por quê? Porque ele nos declarou justos, ele nos glorificou. Deus não poderia glorificar esse homem interior, essa nova criatura, esse homem regenerado, se aqui nesse homem regenerado houvesse pecado ainda. Vocês estão entendendo a glória da justificação? A glória da justificação, né? Interessante isso. Vocês estão entendendo? Por que Deus já nos glorificou aqui? Porque quando ele nos justifica, ele declara que nós somos justos com a justiça do seu Filho. É por isso que Jesus disse em São João 17, sempre leio esse versículo, né? Para que vocês possam entender. Verso 19. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. E a favor deles eu me santifico, disse Jesus. Jesus se santificou em nosso favor. Então agora, porque eu tenho fé em Jesus, Deus me declarou justo, já me justificou pela fé no seu Filho. Só que não me tornei justo ainda, por que não? Porque eu tenho um corpo cheio de pecado, eu tenho um corpo que peca, o pecado habita no meu corpo. Quem me livrará do corpo dessa morte? Diz Paulo aqui em Romanos capítulo 7. Então veja, Paulo faz questão de fazer essa distinção que é importantíssima para que você entenda o que é evangelho. Quais são os benefícios do evangelho sobre você? O que foi que Deus fez por você? Agora, isto posto, eu quero que você leia comigo alguns textos bíblicos maravilhosos para que você entenda a grandiosidade disso, que decorre do fato de nós termos sido glorificados. Já termos sido glorificados aqui, ó, por Deus. Leia comigo 2 Pedro. 2 Pedro. Versos 3 e 4. Leia comigo. 2 Pedro, versos 3 e 4. Pelo poder de Deus nos foram concedidas, veja que Pedro está falando aqui de dons, de graça, né? Todas as coisas que conduzem, ó, a vida e a piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria, o quê? Glória e virtude. Olha só como é interessante isso. Todas as coisas já nos foram concedidas. Que coisas são essas? Coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Vida e piedade. Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para quê mesmo? Para a sua própria glória e virtude. Deus nos chamou para voltarmos a participar de sua glória e virtude. Coisas essas das quais já participávamos lá no Éden. Eu estou falando já participávamos, né? Em Adão. Nós, seres humanos, se não tivéssemos pecado lá no Éden, nós estaríamos participando desde lá da sua glória e da sua virtude. Seríamos como Deus aqui, puros e santos, carregando a imagem de pureza e santidade desse Deus que nos criou. Mas Pedro está nos dizendo, como que corroborando com o apóstolo Paulo, que todas as coisas que nos conduzem à vida e piedade já nos foram concedidas, para que nós voltemos a participar da glória e virtude de Deus. Verso 4. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem, olha aqui, coparticipantes da natureza divina. Olha que coisa maravilhosa.
coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. A natureza divina se manifesta em nós. Por que mesmo? Por que mesmo? Porque já morremos para o pecado. Em Cristo. Coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Aqui, ó. Eu sou coparticipante da natureza divina, aqui. Por isso Deus me glorificou quando Ele me justificou. Aqui, já fui glorificado aqui. Sou coparticipante da natureza divina. Por isso Deus me glorificou. Deus não poderia me glorificar se eu tivesse aqui pecado. A glória de Deus não poderia se manifestar em mim. Eu não poderia participar da natureza divina se eu não tivesse escapado aqui da corrupção das paixões que há no mundo. Estão entendendo? Eu quero que vocês leiam agora o que consta em Colossenses, capítulo 1, verso 27. Vamos ler o 26 também. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo em nós, não aqui nesse corpo, aqui. Segundo o homem interior, Cristo está aqui. Cristo em nós. Aí ele fala, esperança da glória. A esperança da glória. Já fomos glorificados porque fomos justificados aqui. Mas ainda há algo que precisa da glória de Deus. E que algo é esse? Aqui, ó. Nosso corpo. Mas nós temos a esperança. E essa esperança é viva dentro de nós, porque aqui nós já morremos para o pecado. Somos novas criaturas, justificadas com a justiça de Cristo. Por isso Deus nos glorificou aqui. Ele não poderia nos glorificar se aqui houvesse pecado. Aqui nós já morremos para a corrupção das paixões que há no mundo. Já escapamos disso. Aqui somos filhos glorificados de Deus, mas ainda temos a esperança de que isso aqui também receba a glória de Deus. Colossenses ainda, 3:4, aí na frente. Vamos ler o verso 3 também. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Vocês morreram. Aqui, ó. O homem velho morreu. E a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo. Aqui. Essa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Olha o verso 4. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele. De que modo? Em glória. Por que isso vai acontecer? Que nós vamos manifestar, quando Cristo se manifestar, nós vamos nos manifestar com Ele em glória. Volte aí atrás, leia Filipenses 3, 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Estão entendendo? Porque embora já
estejamos experimentando a glorificação de Deus aqui. Nosso corpo, nós vivemos na esperança de que o nosso corpo agora seja glorificado também, quando Cristo se manifestar. É por isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8. Vamos voltar para Romanos capítulo 8. Leia comigo os versos 17 e 18. Vamos ler o 16 para contextualizar. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos o quê? Glorificados. Verso 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A glória a ser revelada em nós. Veja que Paulo fala de glorificação no passado e fala de glorificação no futuro, porque Paulo sempre entendeu, depois de ter recebido a revelação do Evangelho, que aqui, segundo o homem interior, já fomos glorificados, justificados. Mas aqui não. Aqui, no corpo, não. 1 João 3:2. Abra comigo, 1 João. Capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Parece até que há contradição aqui, né? Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos o quê? Semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Por que nós seremos semelhantes a Ele quando Ele se manifestar? Porque nosso corpo será transformado em corpo glorioso como o dele. E nós poderemos vê-lo face a face. E não sermos destruídos, porque o nosso corpo também será glorificado. Agora a nossa mente foi glorificada, já foi glorificada e justificada. Somos aqui, ó, homens e mulheres de Deus, filhos e filhas de Deus, já renovados, já justificados, já crucificados. Não há mais pecado aqui. Agora é interessante, 1 Coríntios 2:7. 1 aos Coríntios, capítulo 2, verso 7. Leia comigo. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério. A sabedoria que estava oculta e que Deus o quê? Predeterminou. Desde quando? Desde a eternidade. Para o quê? Para a nossa, o quê? Glória. Olha como esse texto é interessante. Desde a eternidade, Deus predeterminou este conhecimento, esta sabedoria, tendo como propósito o quê? A nossa glória. Ele nos criou lá no Éden, gloriosos como Ele, a imagem dele. Mas porque Ele, que é Deus soberano, e decretou permitir a entrada do pecado, e elaborou desde a eternidade um plano de resgate, para fazer com que nós retornássemos a essa glória perdida no Éden, quando Adão e Eva pecaram lá. Estão entendendo? Que coisa maravilhosa é essa? Deus nos predestinou para a glória desde a eternidade. Por quê? Porque Ele decretou permitir a entrada do pecado lá. E com a entrada do pecado, nós, seres humanos, estou falando em Adão e Eva, perdemos a glória dele. Mas Ele já havia predeterminado, Ele havia criado um negócio chamado Evangelho, elaborado à sua graça,
para que através disso nós voltássemos a experimentar completa e totalmente a glória desse Deus maravilhoso. Desde a eternidade. E aí os arminianos ficam brigando com textos como esse, tentando distorcer o seu sentido, tentando colocar Deus como um Deus, apesar de soberano, onisciente, onipotente, onipresente, um Deus que se vê de vez em quando à vistas com certas dificuldades, ele é pego de surpresa, ele tem que agir na medida em que os fatos vão ocorrendo, esse Deus que muda de ideia, que se arrepende. Para os arminianos, Deus é assim, que vai agindo de acordo com as ocorrências, de acordo com as circunstâncias, porque ele pode ser pego de surpresa. Porque ele não mete o pé na porta de ninguém, não mete mesmo o pé na porta de ninguém. Ele não coage ninguém, ele não força ninguém, mas para o arminiano, se ele tiver que aceitar isso aqui, ele tem que aceitar o fato de que Deus força, Deus mete o pé na porta do coração das pessoas, porque eles não entendem que o que Deus faz é convencer, é persuadir, é agir, é fazer com que seu Espírito Santo haja desse modo, convencendo e persuadindo. Eu quero que vocês leiam Efésios 3, para encerrar, tá? Efésios 3, 14 a 21. Efésios 3, 14 a 21. Por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Toda a plenitude de Deus. Para que nós fiquemos cheios de toda a plenitude de Deus. 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Esse é o propósito final de Deus. Fazer com que nós sejamos cheios, para que nós participemos de toda a plenitude dele mesmo. Por isso Deus conheceu um grupo de pessoas de modo pactual e salvífico. Ele pré-conheceu esses antes de criá-los. E aí o que ele fez com esses que ele pré-conheceu de modo pactual e salvífico? Os predestinou para serem conformes à imagem de Jesus. Isso é santificação. Nos chamou, nos predestinou para sermos a imagem de Jesus, santos como Jesus. Nos predestinou para a santificação. Aí a esses, ele chamou, um chamado eficaz, irresistível. Por que mesmo? Porque o Espírito Santo, nesses a quem ele pré-conheceu e predestinou para a santificação, nesses o Espírito foi lá e os convenceu, os persuadiu. Ele chamou. Nós ouvimos o chamado dele. E por conta
trabalho do Espírito Santo em nós, nós acatamos esse chamado de Deus. A partir daí, passamos a ter fé no Filho de Deus, como nosso Messias, nosso Salvador. Fomos chamados. Pela fé, cremos no Messias. A esses, ele fez o quê? Justificou. Justificou. Por conta da fé. Justificou. Justificar significa o quê? Eliminar todo resquício de pecado. Aqui, ó. Justificou. E porque ele justificou esses, a quem ele preconheceu, predestinou e chamou, a esses ele glorificou. Aqui. Se houvesse pecado em nós, enquanto filhos de Deus, homem interior, mulher interior de Deus, Deus não poderia nos glorificar, mas ele já nos glorificou. Ele ainda não nos tornou justos, mas nos declarou justos, e agora estamos glorificados diante dele. Nós somos co-herdeiros com Cristo e estamos aqui participando da natureza divina. Aqui. Somos coparticipantes da natureza divina. Para que no futuro, quando Cristo se manifestar, nós sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Voltaremos a carregar a glória de Deus em nós mesmos. Que mensagem maravilhosa essa, hein? Aqui do capítulo 8, especialmente nesse trechinho do 28 ao 30. Isso aqui é um arremate do que Paulo vem falando desde o início do livro de Romanos. E no próximo vídeo nós vamos adentrar ao versículo 31 do capítulo 8 de Romanos. Espero que você tenha entendido um pouco mais da questão da glorificação, até mesmo da justificação. Deus abençoe você que chegou até aqui nesse vídeo. Em nome de Jesus. Amém.